Aplaudindo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, e estou na rua Cussi Júnior 325, bem no comecinho da rua, aonde Deus tem abençoado poderosamente. Para você que nos acompanha ao vivo, esta reunião acontece todos os domingos às 8 horas da manhã e é o Santo Jejum da Vitória. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Carta aos Tessalonicenses foi escrita por São Paulo ao povo da Tessalônica, ou à igreja da Tessalônica, não é? E aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele nos indica 3 elementos que são indispensáveis na vida de qualquer vencedor. Elementos esses que devem estar na vida do crente, que devem estar na vida do servo de Deus. E por que devem estar? Porque estavam presentes na vida de Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, Ele nos deixou como exemplo, como lição, como matéria, e nós devemos acolher. Aqui nesse texto ele começa assim, olha, 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Primeiro elemento. Segundo, orai sem cessar. E o terceiro, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós vemos 3 elementos que são uma ordem por parte do apóstolo Paulo para que nós tivéssemos uma vida de realização. Realização essa, gente, que é mais do que uma realização exterior, é uma realização interior. É uma realização como servo de Deus, como homem, como pessoa, como ser humano. Muitas vezes nós achamos que as nossas realizações, elas são exteriores, não é? A gente vê alguém passando com aquele carro maravilhoso, você fala, olha, ali vai uma pessoa feliz. Nem sempre. Você vê alguém que alcançou os maiores cargos da vida, as maiores posições desse mundo, e a gente diz assim, eu no lugar dele seria a pessoa mais feliz. Gente, aquilo que nós temos por fora, pouco ou nada tem a ver com aquilo que a gente sente no nosso interior. Se nós notarmos, o Senhor Jesus, Ele sempre se preocupou mais com o interior do que com o exterior. Ele sempre se preocupou com o que as pessoas eram, não com aquilo que as pessoas tinham. Claro que tudo isso é relativo. Eu posso ter tudo e dentro do meu coração julgar como se não tivesse nada. Eu posso não ter nada e achar que eu sou tudo também. Então essa parte é muito relativa, mas a verdade é que o Senhor Jesus sempre focou nas questões internas, porque a realização, gente, ela está no nosso coração, ela não está em outra coisa. Você pode comer pão com banana e ser a pessoa mais feliz desse mundo. Pode também comer lá em Paris, né, no restaurante da Torre Eiffel, e também ser uma pessoa realizada. Para Deus não é o que você tem. Você pode ter muito ou até pouco. Para Deus o que importa é o que você é. E sabe o que você é? O que você sente. Se você é feliz é porque você está sentindo o quê? Felicidade. Se você é uma pessoa realizada, é porque você está sentindo realização. Então não é aquilo também que a gente coloca, não, importante é o que você é. Tá, eu sou o que eu sinto. Se eu sinto felicidade, eu sou feliz. Se eu sinto tristeza, eu sou infeliz. E não é o que Deus tem para mim. Deus tem coisa boa, Deus tem coisa grande. Mas a felicidade, a prosperidade, que também é um sentimento, não é só dinheiro no bolso, dependem desses 3 itens. Primeiro, ele diz no verso 16, vamos começar, regozijai-vos sempre. O que significa regozijar? Regozijar significa sentir uma alegria intensa, sentir uma alegria forte dentro do coração. Qual é a orientação do apóstolo? Regozijai-vos sempre. Nós estamos esperando as férias para sermos felizes. Vai demorar muito para chegar. O trabalhador espera o pagamento para ser feliz. Não, no 5º dia útil a minha felicidade vai ser completa. Ok, mas só dura o 5º dia útil. No 6º dia útil já volta a tristeza, né? Porque do mesmo jeito que a gente recebe, a gente paga. O dinheiro não fica, o dinheiro só passa. Você tem essa impressão que o dinheiro só passa pela sua mão?
Eu estou quase dizendo aos meus devedores e credores: olha, se acerta entre si, não precisa nem me pagar mais, porque só passa pela minha mão, o dinheiro não fica. Resumindo, a nossa alegria, ela não pode estar vinculada a essas coisas. A nossa alegria, ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Pastor, e como é que eu faço isso? Irmãos, pessoas simples, que não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com simplicidade, elas se alegram com as coisas menores da vida. Pessoa tira o sapato, pisa na terra, ela se sente bem. A pessoa ouve o barulho de uma cachoeira, que maravilha. A pessoa recebe a notícia de um novo ente na família, que beleza, minha família está crescendo. É uma palavra, é um hino, talvez aquele que a gente canta há tantos anos, mas aquilo enche a nossa alma. Gente simples se satisfaz muito mais fácil, verdade. A pessoa que entra por outro caminho, vai chegar uma hora que nada no mundo satisfaz. Nós vemos esses artistas, não é? Que alcançaram tudo que qualquer ser humano gostaria de alcançar. Veja agora, teve uma apresentadora aqui do Brasil, diz que vendeu o apartamento dela por quantos, Iver? 70 milhões. Ela vendeu o apartamento dela, aplicou o dinheiro e agora ela viaja o mundo, ela não tem mais casa. Ela mora no hotel, um dia ela dorme em Amsterdã, no outro dia ela dorme na Itália, no outro dia ela dorme em Nova York. E, irmãos, é o sonho de qualquer pessoa, não é verdade? Mas às vezes o interior da pessoa não corresponde. Nós vemos tanta gente que chega no auge e se mata. Lembram daquela cantora Whitney Houston? Morreu dentro de uma banheira, drogada, coitada. Não tinha ali consciência, adormeceu ou desmaiou, não sei o que aconteceu, e ela foi afundando, morreu afogada dentro da própria banheira, ou até morreu antes por conta das drogas. Resumindo, alguém olha para uma pessoa dessa, não é? Que vive no país mais rico do mundo, tem tudo que o dinheiro pode oferecer, e destrói a própria vida desse jeito. Você fala: pastor, como pode isso? Pode, a partir do momento em que o meu exterior é abastado, mas o meu interior, ele é o quê? Ele é vazio, e tem muita gente vazia no seu interior. Quando a gente deixa a simplicidade e nós começamos a nos tornar exigentes demais, dificilmente nós encontramos a felicidade. A Bíblia diz: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. O que isso significa? Que quem ama o dinheiro nunca vai ganhar dinheiro? Não, é que quem ama o dinheiro nunca vai se sentir satisfeito. Ele tem 1 milhão, ele quer 2, ele tem 2, ele quer 10, ele tem 10, ele quer 20, tem 20, ele quer 100. Para dinheiro não tem limite. Tem limite para dinheiro, gente? Sim ou não? Não tem limite. Então quem ama o dinheiro nunca vai se satisfazer. A mesma coisa o devasso. Ele tem uma esposa, ela tem um marido, são pessoas completas, saudáveis, perfeitas, mas ele não se satisfaz com a sua esposa. E ele começa a procurar outras coisas. No final da vida acaba sozinho, infeliz, abandonado. A mesma coisa é a igreja. Quando a gente começa a procurar demais, a gente acaba não encontrando nada, gente. Essa é a verdade. Nós tivemos muitas ondas já no evangelho. Eu comecei num tempo em que era o período das revelações. Todo mundo era profeta de todo mundo. Você entrava na igreja, eis que te digo, você fala: opa, o que vai dizer hoje? Verdade. Fomos numa vigília uma vez, estava marcado para 10 da noite. Eu frequentava muitas vigílias, e fomos numa turma. Chegamos no endereço, a placa da igreja, a porta fechada. Aí olhamos um para o outro: e agora, o que vai acontecer? Aí uma amiga falou assim: eu estou sentindo que não é aqui. Mas como não é aqui? O endereço é esse. Eu estou sentindo, alguma coisa está me dizendo que não é aqui. Ela acabou de falar, chegou um camarada, tirou o cadeado, vieram para a vigília, sejam bem-vindos. O porteiro estava atrasado, irmão, e a irmã já sentiu que a vigília não era ali. Tanta gente foi atrás dessas coisas, saber com quem ia casar, saber com quantos anos ia morrer, até para adivinhar o número da loteria, que tem crente que é meio xarope mesmo, né? Quer dizer, ele é crente, mas quer ganhar na loto. As duas coisas não casam. Mas não é só isso. Vivemos o outro tempo, né? O tempo do cair pelo poder. Igreja boa era a igreja que caía. Alguém é dessa época?
Pastor pegava um palito, ó, vá, caía todo mundo. Nós tivemos um que pregou no estádio da Portuguesa, não, no Pacaembu. E o Pacaembu, ele tem as suas arquibancadas, aí tem um redondão assim, e tinha o fundo que era chamado de tobogã, que era reto, né? Uma das arquibancadas era reta e as outras circulavam o estádio. Irmãos, essa arquibancada lotada, ele pegou o paletó dele, foi até o pé da arquibancada e fez assim, ó, vá! Caiu todo mundo da arquibancada. Nós que não tínhamos esses costumes, a gente se achava até inferior. Você falava, gente, meu paletó não derruba ninguém. Será que Deus está na minha vida? Será que, no fim, irmãos, descobriu-se que tudo isso tem a ver com hipnose, neurociência, autossugestão? A pessoa já foi ali para cair, irmão. A pessoa entrou ali já para ver o paletó, o pastor do paletó poderoso, irmão. Imagina, você está com aquela ansiedade naquele evento do pastor do paletó poderoso. Ai meu Deus, é agora. Ai meu Deus, aquele cara vem na tua direção e ó, o que acontece contigo? Você cai, irmão, você já foi ali para cair. E quantas pessoas deixaram de ter alegria nas suas igrejas, na simplicidade onde começaram, para buscar o modismo. Depois veio a onda do dente de ouro, orava, aparecia dente de ouro na boca. Pastor, e é verdade? Não sei, nunca vi um dente de ouro presencialmente, mas diziam que acontecia. Pastor Jaime até contou esses dias, né, na nossa reunião. Teve uma senhora que procurou ele e falou, pastor, o senhor viu que Deus está colocando dente de ouro em um monte de gente por aí? O senhor podia começar a orar também para que aparecesse dente de ouro aqui na nossa igreja. E o pastor brincou com ela, falou, olha irmã, dente de ouro eu não sei, mas estou faltando um aqui na boca, talvez eu vou orar para que Deus coloque esse, para mim já está bom. Quer dizer, depois veio o emagrecimento. Sabia que teve a oração do emagrecimento? Essa já deu para perceber que eu não participei, né? A pessoa ia, irmãos, gordona, enorme, aquelas saias que só tinham um elastiquinho assim, pastor orava, caía a calça da pessoa no chão. Não sei, não me pergunte, mas é verdade, não sei, eu não estava lá. Tem vídeos, irmãos, foi cada momento o seu momento, cada hora o seu momento, e isso nunca vai parar. A Bíblia diz que a pessoa que não se firma na palavra, ela é guiada por todo vento de doutrina, e é o que acontece hoje. E por que acontece hoje? Porque olha o conselho, regozijai-vos sempre. Se você é uma pessoa realizada no seu interior, se você está aqui você é feliz, na família que você nasceu, lá você é feliz, no trabalho que você executa, lá você é feliz e realizado. Mas se você não tem a felicidade dentro de você, nada vai prestar na tua vida. Pode ser a melhor comida, o melhor restaurante. Fui com uns amigos uma vez, uma viagem muito bacana, nos preparamos e fomos. Chegamos lá, irmãos, uma felicidade, né? Todo mundo comia pizza, comia não sei o que, tudo que era diferente. A moça com a cara feia, irmão. Chegou uma hora da viagem, ela é muito bacana, mas não sei o que aconteceu, que o marido dela falou para ela, olha, você pode estar em qualquer lugar do mundo, que você nunca vai ser feliz. Ficou bravo com ela. Aí depois ele começou na brincadeira, para não perder o casamento, né? Aí ele olhava para ela e falava assim, é ruim ser triste? Ele perguntava para ela, a gente ria. Quer dizer, imagina, qual é a viagem dos teus sonhos? Fala aí um lugar que você gosta muito. Já chegaram ou estão chegando ainda? Qual é a viagem, o lugar que você gosta muito? Vai lá. Havaí? Quem falou aqui o nome? Havaí? Sabe que o sonho da minha filha é ir no Havaí também? É mesmo, irmã? Mas a senhora é surfista, é do segmento? Não, mas deve ser maravilhoso, né? Deve ser lindo. Imagina a senhora lá no Havaí de cara feia. Não valeram a pena as 12 horas de avião, não valeu a pena o dinheiro que você gastou. Aí a pessoa fala, pastor, então tira do Havaí, manda para Roma, manda para África do Sul. Não adianta, não é o lugar, é o que, gente? É a pessoa. Olha o que Jesus ele fez, que maravilhoso. Vai comigo lá em Lucas 10, 20. Eu disse a você que regozijo, oração e gratidão eram elementos de vitória que foram adotados pelo Senhor Jesus. E é claro que a gente não pode deixar de falar dele, né? Lucas 10, 20.
Não é o que, mas é quem. Não é aonde, mas é com quem. Se nós estamos na presença de Deus, nós seremos felizes em qualquer lugar, gente. Ah, pastor, se eu tivesse preso, eu perderia toda a minha alegria. Lembra do José, dentro da cadeia, ele colocou ordem na cadeia. Claro que não era o lugar dos sonhos dele, mas ele conseguiu trazer luz para aquele lugar, e a escuridão daquele lugar não conseguiu apagar a sua luz. A luz é maior do que as trevas, diga amém. Se você tem luz, você ilumina por onde passa. Pastor, mas esse lugar é demais. Eu fico preocupado com um crente. Pastor, tem um centro do lado da minha casa, me arrepia tudo. Quem deveria estar arrepiado seriam eles, não você, né? Tem alguma coisa errada. A luz sempre tem que ser maior do que as trevas, irmãos. Mas muitas vezes a gente declara ao contrário. Essa conta não vai fechar. Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Os discípulos foram nomeados para curar os enfermos e expulsar demônios. Quando voltaram com uma alegria tremenda, disseram: Jesus, até os demônios se sujeitaram a nós. Vamos entender, isso aqui não acontecia antes. No Antigo Testamento, o homem era criatura, não era filho. Então o homem e Satanás, que também é criatura, estavam no mesmo patamar. O homem não tinha como expulsar demônios, o homem tinha que conviver com os demônios. Tanto é que quando o rei Saul ficou perturbado, qual foi a medida que eles adotaram? Colocaram a mão na cabeça dele: sai demônio! Não, Davi tocou a harpa, ele foi se acalmando até que ele adormeceu e o demônio foi embora, aspas. Na verdade o demônio permaneceu, apenas se acalmou. No Novo Testamento o homem foi elevado à condição de filho, e como filho você é herdeiro, e se você é herdeiro, o poder de Deus é seu também, diga amém. Você é herdeiro. Ai, mas para a herança vir, o dono da herança, o autor da herança tem que ter morrido. Foi exatamente por isso que Jesus morreu, para transferir a você o poder que era dele. Então, para os apóstolos naquele momento, tudo era inédito. Puxa, como é que pode? Manifesta demônio, a gente amarra, expulsa, põe de joelho, manda embora. E voltaram com uma alegria tremenda. Jesus disse: olha, não se alegra por isso não, se alegra pelo nome escrito no livro da vida. Irmãos, imagina você chegar com um carro novo aqui, falar: o pastor, comprei um BYD elétrico. Se o meu celular já dá problema com essa bateria, imagina um carro elétrico, né, irmãos? Quantas vezes eu fico na mão por conta de bateria? Imagina um carro, o que eu faço? O celular eu ponho no bolso e carrego quando chego em casa. O carro faz o que? Larga lá? Mas um dia a gente vai resolver isso, né? Vai ter uma bateria que dura 12 horas, 1000 quilômetros. Aí quem sabe é um bom momento. Mas pastor, estou feliz com esse carro. Ô irmão, parabéns pelo sucesso. Mas não se alegra pelo carro não, se alegra pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Você fala: pastor, como assim? Livro da vida, isso aí só vai fazer sentido para mim quando eu morrer. Hoje, estar com o nome escrito no livro da vida não tem qualquer importância. Assim pensou Esaú. Lembra quando ele chegou com fome e falou para o Jacó: me dá a comida? O Jacó falou: não dá não, eu vendo. Se você me der a bênção da primogenitura, que é o do filho mais velho que ele era, então eu dou a você a comida. O que foi que o Esaú falou? Eu não quero saber de primogenitura, eu quero é comer, eu estou com fome. Jacó falou: então o negócio é fechado. Só que a Bíblia diz que lá na frente, quando o Isaac estava partindo e o Jacó recebeu a bênção do pai, naquele procedimento que muitos já conhecem, o Esaú chegou, falou: papai, vim receber a bênção. O Jacó falou: não, mas eu já abençoei você. Não, eu não. Ele já era quase cego, já era bem velhinho. Ele falou: pai, eu já sei, foi o Jacó que roubou a minha bênção. Roubou nada, Jacó comprou e ele vendeu. Eu não sei quem é mais pilantra aí, se é o que comprou, se é o que vendeu. Mas no direito existe um termo que diz assim: ninguém pode se valer da sua própria torpeza. Por exemplo, você vai processar uma casa de bingos. Eu vendi minha casa e dei lá no bingo, eu quero meu dinheiro de volta. Eu vou denunciar vocês e vocês vão ter que devolver meu dinheiro. Na sentença vai estar escrito: a casa de bingo deve ser encerrada. E você que perdeu o dinheiro lá, você não pode se valer da própria torpeza. Em outras palavras, foi um estúpido, problema é seu.
É assim que se decide. O Esaú foi um estúpido, o Jacó foi um esperto. Juntou os dois, deu negócio. Já diz o ditado, né? Todo dia de manhã sai um esperto e um trouxa de casa. Os dois se encontram e dá negócio. Foi o que aconteceu com Jacó e Esaú. Só que quando ele percebeu que ele tinha perdido tudo, porque a bênção da primogenitura envolvia, primeiro, a bênção de Abraão, ele seria o sucessor de Abraão, ele já não era mais. E também todos os bens do pai, ele também não herdaria. A Bíblia diz que ele chorou amargamente e falou: papai, abençoa a mim também. O Jacó disse: filho, só existe uma bênção dessa, e eu já dei, eu não posso te abençoar. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. A Bíblia diz, irmãos, que no dia do juízo final, alguns serão lançados no lago de fogo e enxofre, e haverá pranto e ranger de dentes. Há muitas pessoas que estão se alegrando com o seu carro, com a sua casa, com a sua viagem, com a sua vida, com a sua profissão, e estão deixando de se regozijarem no Senhor. Por isso, quando os apóstolos vieram todos animadinhos, Jesus falou: epa, calma aí, a nossa alegria não é essa. A nossa alegria é o nome escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque não é todo dia que se expulsa demônios, mas o nome no livro da vida tem que estar escrito todos os dias. A igreja tem que entender isso, eu tenho que entender isso. Muitas vezes a gente se entristece porque o carro foi embora, porque não, isso faz parte da vida, a vida é assim. Agora uma coisa realmente importa: o nome no livro da vida. E Jesus continua demonstrando que era essa a postura verdadeira dele. Olha no 21, vamos à frente. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Isso aqui é maravilhoso, mas é um tanto crítico e sensível. Por quê? Porque os apóstolos voltaram felizes. Jesus falou: olha, não se alegra com isso não, porque isso não é todo dia, viu? Isso não é todo dia. Agora o nome no livro da vida, isso é para sempre. Irmão, se alegra por estar vivo, o resto é consequência. Se alegra pelo pão na mesa, o resto é consequência. Se é pão com mortadela, se é pão com peru, se é pão com quê? Glória, já estão participando. Ô Jesus, já posso dar testemunho da novela da vida real. Vai lá. Pão com queijo, se é pão com ovo. Cadê os meus maníacos do pão com ovo? Agora a moda é pão com ovo. É mesmo, pessoal, vou internar vocês tudo. Que agora a Lívia come 8, se deixar. A galinha olha para ela e sai correndo. Não importa se é pão com ovo, pão com carne, pão com mortadela. O importante é que o pão não falte, porque o pão é que te mantém vivo. É verdade que o recheio faz bem para o paladar, todo mundo gosta, né, irmãos? Eu comi um lanche, o Tiagão me indicou. Cadê o Tiagão? Está ali o Tiagão, falou: pastor, o verdadeiro Bauru está lá na Praça da Paz. É ali que o senhor vai, é da Paz lá, né? É lá que o senhor vai gostar do que o senhor come. E é mesmo, irmão, a primeira barraquinha ali, barato, que uns 20 e pouquinho, mas que lanche gostoso. Agora eu cheguei em Bauru, gente, ô glória. Que o primeiro que eu comi, o pão duro, não foi legal. Não foi legal. Agora na pracinha, maravilhoso. É claro que para a língua aquilo faz muito bem, mas o que sustenta é o que é digerido aqui dentro. Irmãos, é a vida. Você fala: pastor, eu não tenho uma geladeira, mas você está vivo. Então sem geladeira você vive. Você só não vive sem a vida. Pastor, eu não tenho um carro novo, pastor. Vive do mesmo jeito. Irmãos, eu já tive carro ultra super master, já tive carro velho caindo aos pedaços. Hoje eu tenho um carro mais ou menos. E a minha vida, o que aconteceu com ela? É a mesma, não muda nada. Não muda nada, o que você é. Eu já chorei num carro novo, já chorei num carro velho, já chorei empurrando o carro, já chorei em cima de um carro, e já me alegrei também em todas as situações, porque não é o carro, é você. Diga a pessoa ao teu lado: não é o carro, é você. Quantas vezes, irmão, pegava o ônibus da cidade de Tiradentes até a Penha, São Paulo, aquele ônibus velho, batia tudo. E era uma viagem muito longa, e eles pegavam vias expressas, por exemplo, pegava a Avenida Aricanduva, que não tem praticamente nada em volta. Hoje já tem, naquela época não tinha.
Irmãos, o ônibus dava 100 por hora, porque era um caminho longo demais. Eu ia lá no último banco, né? Eu ia até assim, ó, que o ônibus ia pulando, ia falando em línguas, ia chorando. Eu li a Bíblia toda, sabe aonde? No metrô, indo trabalhar e voltando. Eu li a Bíblia toda no metrô. Ai, pastor, eu preciso de uma escrivaninha, um escritório, eu preciso de uma luz, eu preciso de uma cadeira que faz massagem. Você não precisa de nada, você precisa da Bíblia, meu irmão, para ler. Mas a gente vai condicionando a nossa felicidade. Eu só vou ser feliz se eu morar num sobrado, eu só vou ser feliz se eu morar num prédio. Você vai ser feliz se você quiser ser feliz, não há outra maneira. Se regozija. Jesus falou: olha, não se alegre por conta dos demônios não, viu? Que tem dia que tem dia que não tem. E é verdade. Mas se alegra pelo nome escrito no livro da vida. E agora ele falando da sua alegria. Pai, olha o que diz, volta um pouquinho. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: a nossa alegria tem que ser no Espírito Santo. Tem que ser no Espírito Santo. E por que a nossa alegria tem que ser no Espírito Santo? Porque quando a nossa alegria é no Espírito Santo, nós nos alegramos com as coisas espirituais, irmãos. E elas nunca faltam sobre a nossa vida. É uma fonte abundante, é uma fonte que nunca para de jorrar. Agora, quando a nossa alegria é nas coisas materiais, essas faltam. E falta para todo mundo, viu? Você fala: pastor, eu moro, sei lá, num bairro distante. Se eu morasse dentro da cidade, eu acho que a minha vida ia ser melhor. O outro mora dentro da cidade. Não, se eu morasse do lado de lá, a minha vida ia ser melhor. O outro mora do lado de lá. Mas se eu morasse num prédio, minha vida seria melhor. O outro mora num prédio. Se eu morasse no último andar, minha vida seria melhor. O outro mora no último andar. Mas se fosse uma cobertura com piscina, seria muito melhor. Resumindo, não tem fim. Se a gente não se alegrar com as coisas espirituais, as coisas desse mundo são ilimitadas. E sem contar que as necessidades são infinitas e os recursos são finitos. Então alegria plena nesse mundo nós nunca vamos ter. Nunca vamos ter. Eu fiz uma viagem uma vez, e na verdade eu falo de alguns lugares, mas eu fui tudo num tiro só, viu? Que é o segredo, viu, irmãos? Fiz uma viagem um tempo aí, desci em Alagoas, aluguei um carro, juntei com mais 3 pessoas, dividimos a despesa, tanto da gasolina quanto da locação, e fui indo, Alagoas, Recife, Paraíba, Rio Grande do Norte. Voltei, conheci 4 estados numa viagem só. É gostoso, porque mesmo que você passe 3 dias em cada lugar, você pode dizer que conhece aqueles lugares, não é isso? Então fiz uma viagem uma vez, do Porto para Lisboa, em Portugal. Alguém já foi em Portugal? Dos irmãos? Já foi lá? Foi em Porto? Lisboa? São lugares maravilhosos. E voos internos são aviões pequenos, aqueles da Passaredo que tinha aqui, lembra? Que o pessoal até apelidou de Passamedo, que o avião tem motor de Fusca. Irmãos, nós pegamos esse avião para descer em Lisboa. Irmãos, o avião tinha banco de ônibus, igual esse ônibus aqui da Cidade Sem Limites. Eu olhei e falei: Lívia, eu não acredito, isso aqui se chegar lá, já está bom. Eu fui reclamando o caminho inteiro, não deram uma bolacha, não deram um copo d'água, não deram nada. E eu olhando para aquele banco, falei: eu não acredito que eu paguei uma passagem de avião para sentar aqui. Foi uma viagem de 1 hora. Aí eu fico pensando, puxa, eu reclamando do banco, alguém poderia dizer: pastor, se for para viajar em Portugal, eu vou até em pé. Por quê? Porque é uma oportunidade, é uma bênção. Aonde eu quero chegar? Todo mundo aqui passa por isso. O pessoal está comendo uma carne, carne dura. Irmão, tem gente que não come carne há meses. É verdade. A pessoa entra no ônibus, paga a passagem. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais andar de ônibus. Tem gente andando a pé porque não tem o dinheiro da passagem. A gente tem que reconhecer, irmãos, que no mundo nós nunca estamos satisfeitos. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É natural do ser humano. Você tem um pente de cabelo, você compra outro, daqui a pouco você está com 4 pentes de cabelo. Eu mesmo estou com 5, tem um dentro da mala, um dentro da pia do banheiro, outro está na casa da Giovana, outro está não sei aonde. Resumindo, eu estou ficando careca. O que adianta tanto pente? Daqui a pouco eu vou ter que vender os pentes para comprar uma peruca. Ele diz: naquela mesma hora se alegrou no Espírito Santo. Alegria só no Espírito Santo, irmãos.
O resto é empolgação, o resto é celebração, o resto é boa sensação, porque tudo passa. Tudo passa. Você compra um carro, pastor, comprei um carro, 250 mil, parabéns, meu irmão. Pastor, o carro faz tudo, voa. O carro voa, frita ovo. Pastor, não precisa trocar a marcha, não tem nem volante, você entra e deita. Irmãos, em janeiro, quando chegar o IPVA, você vai ver a tristeza. Porque o IPVA são 4%. Um carro de 250 mil, você vai pagar 10 mil reais de IPVA. Irmãos, nesse mundo a gente não vai encontrar alegria nunca, principalmente no Brasil, com esses impostos, né? Resumindo, a alegria no Espírito Santo, ele disse: graças te dou, Senhor dos céus e da terra. Que mais? Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes às criancinhas. Espera aí. Primeiro nós temos Jesus, que se alegra pelo fato de Deus ter dado a ele. Qual é o contrário de sábio e inteligente, pessoal? Quem não é sábio é o quê? Ignorante. E quem não é inteligente é o quê? É burro. Os apóstolos estão tentando entender isso aqui que Jesus falou até agora. Ontem a Ercília entrou lá no escritório de Botucatu. Eu estava lá, o evento das mulheres acontecendo, e eu na sala. A Ercília entrou e falou para o pastor Caio: você tem que parar de comer, que você está muito gordo, hein? Aquele jeito dela lá, né? Que logo ela responde um processo por isso. Você está muito gordo. Aí eu olhei para ela e falei: irmã, só não pode ficar falando de gordo não. Ela falou: não, estou falando do outro, pastor. Eu estou tentando entender até agora o que ela quis dizer. Porque eu estou falando do outro, como assim? Essa conta não fecha. Eu estou tentando entender até agora. Acho que quando Jesus falou isso, os discípulos todos ali: Pai, muito obrigado, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos inteligentes. Aí ele deu uma amenizada: e revelastes às criancinhas. Após pensando, se escondeu dos sábios, dos inteligentes, revelou a nós. O mestre se alegrou porque o Pai não deu a ele as pessoas mais capacitadas desse mundo, deu as pessoas mais simples. Nós poderemos estar reclamando: Jesus, Pai, o Senhor me manda para essa terra, o Senhor manda essas figuras aqui, o Senhor está de brincadeira comigo? Jesus, Pai, antes só do que mal acompanhado, né? Não, Jesus falou: muito obrigado por essa turma. Irmãos, quando a gente tem alegria no Espírito Santo, independe de quem está com a gente ou quem não está. Você e Deus são a maioria. Pastor, não tem quem me apoia, não tem quem me aplauda, não tem quem me incentiva. O Senhor está com você, então a vitória é certa e é garantida. Não se preocupe com outras coisas. Ai, pastor, mas se fosse isso, se fosse de outro jeito seria melhor. Melhor para você, mas não é o plano de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele disse: olha, o Senhor revelaste aos sábios, escondeste dos sábios e dos inteligentes e revelaste às criancinhas. Jesus agradeceu por ter recebido, literalmente, o pior, o mais fraco, o mais frágil, o mais ultrapassado, o menos importante nesse mundo. Por outro lado, os discípulos se magoaram ouvindo isso? De maneira nenhuma, porque também tinham um regozijo do Espírito Santo. E quando Jesus fala isso, não é só deles não, viu? Está falando da gente também, porque nós também recebemos a revelação da palavra. Agora, se você se considera sábio para o mundo, inteligente para o mundo, maravilhoso para o mundo, e não se alegra no Espírito Santo, você até se ofende com uma palavra como essa. Irmão, eu não quero ser sábio para o mundo, eu não quero. Quantas vezes na internet eu faço alguns comentários, ou alguém comenta o meu perfil: ai, já vem o crente analfabeto, já vem o crente retrógrado. Aí você olha o perfil da pessoa: é prostituta, é drogado, é cachaceiro, mas ele é o sábio do mundo. Ele é o sábio do mundo. Quem que é o descolado para o mundo? É o drogado, não é isso? Estava vendo a tal da Luana Piovani. Ai, os evangélicos, como é que ela falou? São desprezíveis. Irmãos, vindo dela é um elogio. Aquilo ali é um esgoto a céu aberto. Eu ficaria preocupado se ela elogiasse.
Se ela dissesse, olha, os evangélicos são boas pessoas, eu ia dizer, Satanás, está querendo enganar quem? Irmãos, desse tipo de gente, eu lembro de uma passagem, eu até compartilhei, um atleta, os atletas de Cristo, mais americano, e ele era, acho que do basquete, e quando ele entrou em campo para jogar, a plateia, aquela turma escandalosa, né, o povo do amor, começaram a vaiá-lo, que ele era cristão, que ele era crente, e ele foi até o pé daquela arquibancada e fez assim diante deles, ó. Em outras palavras, ser vaiado por vocês é uma honra. Essa turma está perdida, irmãos. São sábios, muitas vezes são mais do que a gente. Falam vários idiomas, tiveram acesso às melhores escolas e universidades. Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Eles só não têm o nome escrito no livro da vida. Eles só não têm a presença do Espírito Santo. Eles só não foram chamados por Jesus. E isso joga no lixo tudo que eles têm, porque tudo sem Deus é nada. E o nada sem Deus é tudo. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Eu acho que ele merece até um aplauso, viu, gente? Oh, glória! Porque assim te aprove. Eu tenho 3 itens. Eu vou falar do segundo e o último eu falo no próximo domingo, porque também é importante e tem muito assunto. Então vamos falar primeiro: regozijai-vos, orai sem cessar. E o que mais, gente? Olha o que ele diz: em tudo dai graças. São 3 itens que tem que estar na vida de um vitorioso homem e mulher de Deus. Primeiro, o regozijo. Jesus se alegrava com as pessoas mais pobres, Jesus se alegrava com as pessoas mais simples, Jesus se alegrava por ter nascido numa manjedoura, Jesus se alegrava por tudo que ele tinha, e o que ele tinha era nada nessa terra. Jesus não teve nada, irmãos, essa é a verdade. Jesus não teve bens, Jesus não construiu um império, Jesus não teve nada. O que Jesus teve foi uma vida na presença do Pai, e foi a pessoa mais feliz que passou por essa terra. Ô pastor, o senhor virou comunista? Jesus era comunista, hein? Jesus multiplicava os pães, não a fome. Então Jesus nunca foi comunista. Comunismo é a fome. Estava até conversando com uma irmã ontem, dizendo, pastor, na região de Ribeirão Preto, os produtores de comida são atacados o tempo inteiro. Tem a maior feira do agro lá, está até acontecendo, e o tempo inteiro são chamados de fascistas, criminosos e tudo mais, porque dizem que só tem dinheiro porque o governo injeta dinheiro. Gente, por favor, eles produzem comida, sem comida a gente não vive. E na verdade qual é a estratégia? É reduzir a produção de comida, porque quanto menos comida você tiver produzido, o que acontece com a comida? Mais caro ela fica, e daqui a pouco a gente depende de um saquinho de ração para comer. Então a meta é encarecer a comida para nos lançar na miséria e na dependência total do governo. Eu vi até um banner que um camarada escreveu: criticar fulano todo mundo critica, mas ninguém vive sem os benefícios que ele deu. Essa é a meta, é tirar tudo que você tem, te dar um saquinho de ração, um copo d'água, e no final falar o seguinte: sem a ração que eu te dou você não vive. Essa é a meta. Está amarrado em nome de Jesus. Diga comigo, está amarrado em nome de Jesus. A nossa nação vai prosperar cada dia mais. Haverão muitos milionários nessa nação. Diga amém, gente. Porque trabalhar para pobre é dever por 2. Essa é a verdade. Quando você trabalha para um milionário, você se dá muito bem. Quem trabalhou aqui em boas empresas? Trabalhou? Se deu bem? Comprou sua casa, seu carro, formou seus filhos, tem um convênio médico, tem uma boa aposentadoria? Sim ou não? Foi um bilionário que fez isso por você. Se ele não tivesse montado essa empresa e te dado uma oportunidade, hoje você estaria recebendo benefício, ajuda, auxílio, qualquer outra coisa. Então que Deus levante milhares de bilionários. Quem concorda com isso? A cozinheira tem um patrão, ele paga o quanto ela quer. Se tiverem 20 querendo contratar ela cobra o que ela quer. Ô dona Maria, vem trabalhar para mim, quanto o senhor paga? 2,5, você é louco. O outro chama, quanto o senhor paga? 3,5, não, tá pouco. Ela vai trabalhar por 12, porque não tem mão de obra, tem oferta. Quem está entendendo? Então tem que tirar isso aí. Jesus se alegrava com a simplicidade. Não significa que ele era fã da pobreza, não é isso. Ele era fã da realização interior. Ele era fã de alguém que
O dinheiro servia, mas ele nunca foi servo do dinheiro. Isso é que tem que existir no nosso coração. Amém? Você pode ter tudo, mas nada pode ter você. Aleluia! Você tem aquele carro maravilhoso, desce do carro, ai meu Deus, tem um arranhão aqui. Não, você desce daquele carro, fecha até com o pé, pum, a porta. É só um carro, aquilo não é nada para você. Assim tem que ser a vida. Então você vê que ele se regozijava. E se regozijar é ser feliz com aquilo que se é. E você é morada do Espírito Santo. E em segundo, a oração. Orai sem cessar. Vamos lá para Lucas 5, rapidamente. Lucas capítulo 5. (15 a 16). Porém, a sua fama se propagava ainda mais. Tivemos a primeira fase do ministério de Jesus, que foi a fase do início do crescimento, né? Depois foi a fase da popularidade, foi a segunda fase, que é essa. E por último, a fase da perseguição. Começou a ser abandonado, as pessoas foram embora, e ele acabou sendo condenado. Todo mundo conhece, morto e ressuscitado. Porém, olha o que diz nessa fase. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curadas das suas enfermidades. Como você pode classificar esse momento que Jesus vivia? Era um momento de quê? A fama se espalhava, muita gente ajuntava. O que ele estava vivendo, gente? O pleno... Não, alegria nós já falamos. O que ele vivia nesse momento? O pleno sucesso. Ele estava aqui vivendo o sonho de qualquer um. A fama se espalhando e gente chegando de todo lado. Resumindo, virou aqui a última bolacha do pacote. Virou aqui um popstar, uma estrela. Virou aqui alguém requisitado. Olha o que ele faz, versículo 16. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Irmãos, orar sem cessar é isso. Pastor, orar sem cessar para mim é alguém que está tomando banho, aleluia, oh glória, vai pegar o ônibus, oh glória a Deus, o motorista, o quê? Não, estou orando. Vai na consulta, eu lembro um cidadão foi vender convênio médico, crente, aquele mais crente que a Bíblia, e foi vender convênio, e na venda ele falava em línguas. Olha, eu estou trabalhando aqui com convênio médico, eu tenho a Mil Sul América Sulianda Labaia. O cliente falava o quê? Não, estou falando em línguas. Não é isso, irmão, isso é loucura. Isso é loucura. Ô pastor, orar sem cessar é passar o dia inteiro no joelho, de joelho no chão, até aparecer calo no joelho. Não é isso. Orar sem cessar significa orar sempre. Sempre. Se você está vivendo o sucesso, você ora. Se está enfrentando o fracasso, o que você faz? Ora também. Se você está sendo aplaudido, o que você faz? Ora. Se você está sendo vaiado, o que você faz? Ora também. Essa é a nossa dificuldade, irmão. Quando nós estamos enfermos, a primeira coisa que a gente perde é o quê? É o apetite. Irmãos, não tem remédio mais importante que a comida. E a gente para de comer. É um dos ataques da doença. Porque quando você come, você nutre o seu organismo e você ganha força. Percebe que o cristão, quando ele passa por problemas, a primeira coisa que ele para é o quê? É de orar. Ele não tem mais força, ele não tem mais alegria, não tem mais vontade. Ai, para mim já deu, cansei, está tudo acabado. E como eu disse na última quarta-feira, o poder da vida e da morte estão na língua. A oração é só uma forma de você verbalizar. Orar é falar, não é outra coisa. Então quando eu oro, oh meu Pai, aleluia, Jesus é maravilhoso, oh glória, é oração. Mas quando eu falo, também é uma forma de oração. Tudo já deu certo, Deus é por mim. E aí, dona Maria, como é que está seu marido? Está bem, graças a Deus, cada dia melhor. E o seu filho? Está uma bênção. E a sua...
Mas não é assim. Quando a coisa está séria, e o marido, dona Maria, sei lá onde é que está aquela desgraça, deve estar bêbado uma hora dessa. E o seu filho, sei lá, não sei nem se está vivo. Ora sem cessar, abençoa sem cessar, fecha as portas para o diabo. Um dia eu estava protocolando um documento, irmãos, e não entrava a senha, o troço não processava, e eu tinha que fazer aquilo para ir para outra tarefa, um rolo tremendo. Irmãos, desliguei o computador, reiniciei, coloquei o documento, apertei o enter e falei, em nome de Jesus, vai. Quando eu falei vai, o negócio numa velocidade, lembra isso? Na mesma hora a coisa foi. As palavras têm poder, irmãos. É verdade. Você vê às vezes o sinal da internet está ruim no seu computador. Nós somos energia pura, né? Alguém já passou, por exemplo, pente na cabeça, depois foi perto do papel? O papel é atraído. Você é energia. Inclusive dizem os estudiosos, se você for partindo as coisas, você vai chegar em átomos. Depois do átomo é o que? A menor partícula. Cadê o pessoal que não faltou nessa aula? Eu, se não faltei, estava dormindo. Você vai diminuindo, pega qualquer coisa, isso aqui, vai cortando, picando, vira o átomo, bem pequenininho. Depois vira o próton, depois vira o nêutron. Depois disso, sabe o que sobra? Energia, já não é mais matéria, é só energia. Tudo aqui que nós vivemos, de verdade, é energia, não é matéria. Gente, é uma loucura isso aí. O próprio Deus é energia, porque Deus não tem corpo, gente. Deus não tem corpo, Deus não é palpável, Ele é uma energia, Ele consiste em uma energia. Claro, Ele é espírito, Ele é tudo aquilo que a gente conhece, mas na verdade é uma força maravilhosa que administra todo o universo, chama-se Jesus Cristo. As palavras são energia, verdade. Você sabe que um dia eu estava perto de um fogão a lenha. O fogão a lenha estava daquele jeito, né? A madeira comendo lá, aquela comidaiada em cima. Glória, Deus vai abençoar hoje aqui. Quando eu cheguei perto do fogão a lenha, ele trincou. Pastor, a fome estava grande, hein? É a energia. Você tem temperatura, você tem N coisas. Quando eu encostei ali, eu não sei o que aconteceu, o troço trincou. Na mesma hora. Irmãos, nós somos energia pura. Verdade. Passa o pente na cabeça, põe perto do papel. Você já tirou ou colocou uma blusa que estralou? Tem pano que estrala no nosso corpo, gruda no nosso corpo. Você é energia o tempo inteiro, você é imã. Então você vê que Jesus, Ele orava o tempo inteiro, não falava de morte, só falava de vida. Verdade. Aonde ele ia, parou diante do túmulo de Lázaro, a primeira coisa que ele fez foi uma oração. Pai, obrigado. Orava o tempo inteiro. Recebeu lá os 5 pães e os 2 peixes, primeira coisa que ele fez foi orar, agradecendo pelo pão e pelo peixe. Se você tem uma multidão de 5.000 homens e mulheres e tem 5 pães e 2 peixes, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Isso aqui não vai dar para nada. Quanto tem aqui? 5. Isso aqui só serve para dar briga. Não é o que a gente faz? Abre a geladeira. O que você fala quando não abre a geladeira da tua casa? Nossa, não tem nada aqui dentro. Abre o guarda-roupa para se trocar. O que a gente fala? Não tenho roupa. E o pior é que o guarda-roupa está cheio. Então tem que jogar tudo fora, não é possível. Eu preciso fazer essa limpeza. Já falei, peguei minha gaveta um dia aqui, peguei uma camiseta, essa é de usar em casa, essa é de usar em casa, essa é de usar... Resumindo, eu só tenho roupa de usar em casa. Eu tenho que jogar tudo fora. Mas tudo que a gente fala é negativo, a maior parte. Jesus orava sem cessar. Aqui ele diz, porém retirava-se para os desertos. É uma loucura isso. No meio do auge do seu ministério, você se retirar para orar, é uma loucura. Será que quando eu voltar as pessoas vão estar aqui me esperando? Será que eu não tenho que aproveitar esse momento, surfar nessa onda? É o nosso caso. É a casa, o sítio que a gente comprou e a gente não está conseguindo nem mais congregar, porque nós temos que usar o sítio que Deus nos deu. O casamento novo. Eu tive um amigo, fazia obra junto comigo. Pastor, eu preciso que o senhor me dá
30 dias de licença da igreja, porque eu vou me casar, e vão ser 30 dias de lua de mel. Deve ter morrido, né? Por ser 30 dias de lua de mel, o cara morre. É tanto tempo sem fazer nada, dormindo, virando para um lado, virando para o outro, morre. Resumindo, passou os 30 dias, não voltou até hoje, e nem vai voltar. Pelo contrário, acabamos de casar, pastor abençoou o nosso casamento, agora nós estamos prontos para fazer a obra, agora sou eu e ela, nós dois servindo a Jesus. Não, pastor, não posso vir que eu casei, é a faculdade, a universidade. Calma, não vai embora da igreja não, tá? Que agora é assim, você não pode falar nada, vai embora. Mas também não estou preocupado não, eu estou aqui para falar o que Deus está mandando, nunca tive esse problema e nunca terei. Pastor, não estou vindo à igreja porque a faculdade não deixa. Então você não vai poder fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, você não vai poder ser um empresário, você não vai ter tempo para Deus, é melhor ele interromper agora. Porque se no começo você já não tem tempo, no começo que não é nada, é só um estudante, o qual eu também já fui, não tem tempo para Deus, imagina o dia que for alguma coisa. Coloca isso, se você fosse o Senhor, e vendo um filho seu agindo dessa maneira, e você tivesse uma obra na vida dele, o que você faria? Chega. Então você não vai fazer mais. Ô mãe, eu não vou para a igreja não, fui no cinema ontem, cheguei muito tarde. O que você fala para o filho? Então você nunca mais vai no cinema no sábado, porque você não acorda para ir para o culto, você não quer ir para a igreja. Não é isso que o pai de verdade faz? Não é isso? Você anda com seus amigos, você está me respondendo, a partir de hoje você não vai andar mais, você está perdendo a educação que eu te dei. Resumindo, se você não está administrando o seu tempo, incluindo Jesus na tua agenda, Ele vai dar um jeito de mudar a tua agenda, porque Ele te ama, não é porque Ele te odeia, porque tudo nesse mundo sem Deus é nada, meu irmão. São José dos Campos, eu era pastor da sede, cuidava de 18 igrejas, fazia televisão e rádio, fazia faculdade de Direito. Eu tinha uma moça que não trabalhava, só estudava e cantava, gostava muito dela. Na semana de prova ela não ia à igreja, ela não ia. Pastor, não dá, estou na semana de prova, eu tenho que estudar. Meu Deus, irmãos, o culto é quarto, 1h30. Se você está estudando 24 horas por dia, você não vai absorver nada. O culto é quarta, 1h30, o culto de domingo é 1h30, não pode parar o estudo para cultuar, para adorar a Deus. Resumindo, ela do jeito dela, eu do meu jeito. Sumia da igreja e estudar. E eu que fazia? Tinha reunião na sede, tinha oração na sede de São Paulo, eu colocava as aulas no alto-falante do carro, ia dirigindo e estudando, eu não tinha tempo de abrir livro. Resumindo, eu passei na OAB, ela não passou até hoje. Amigo, se Deus não abençoar, inútil é o trabalho do homem. Ora o tempo todo, não usa as suas palavras contra você mesmo. Não, eu não vou porque eu estou ocupado. Deus, eu não posso porque eu tenho que administrar. Eu não posso porque eu estou muito isso, estou muito aquilo. O Senhor vai cortar então de você. Lembra lá do Nabucodonosor? Foste pesado na balança, achado em falta, e o seu reino foi cortado. Irmãos, nós somos pesados o tempo inteiro, nós somos analisados e observados o tempo inteiro. E se Deus tem uma obra na sua vida, Ele não vai deixar você se perder. Jesus, no auge do sucesso, Ele se retirava para orar. No auge do nosso sucesso, a gente se retira da presença dEle. Afinal de contas, pastor, eu estou fazendo um mestrado em Harvard. Afinal de contas, pastora, a faculdade que eu estou fazendo, só 3 pessoas no mundo passaram. Pastor, o livro que eu estou lendo é um livro em inglês, alemão, francês. Parabéns, mas esse sucesso não vai te levar a lugar nenhum. Vai na simplicidade, vai servindo e adorando ao Senhor. Você vai chegar em lugares maravilhosos. Primeiro, se regozijar, ser feliz com aquilo que se tem. Segundo, orar sem cessar. Por último, dar graças por tudo é o nosso assunto da próxima semana. Vamos aplaudir Jesus. Você que está em casa, fique com Cristo, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.